Olá, pessoal, tudo bom? Tá boa a luz aí? Tá boa, tá Que boa. bom. Tudo certo. Obrigado aí pelas lâminas de resultado, tudo. A gente já publicou os resultados. Todos os relatórios foram publicados já. Tem alguns que estão faltando ainda por causa da BRL, mas vai sair ainda hoje, tá? Tá. Então tá bom. A gente vai começar a live aqui, a live de resultado, que é uma live normalmente curta. Eu normalmente abro, né, para perguntas, né? E o que que eu consegui responder, eu respondo, tudo certinho. Resultados do mês de julho, que foram publicados hoje, né? Em benefício do tempo, nós já temos algumas pessoas, Isaías, Marcos, já temos algumas pessoas aqui e, como sempre, fica gravado. Então, né? E você está acompanhando também no perfil, né, do REC Gestão. Se tiver pergunta, você me avisa aqui, tá? Pode deixar que eu aviso sim. Legal, beleza. Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo tempo de vocês, por participar da live, pelo apoio que vocês dão para a gestora, né? Pela confiança e obrigado pelas perguntas, obrigado pelas interações, pelos e-mails que vocês mandam ao longo do mês. Tudo isso é muito importante para a gente cada vez mais melhorar, aprimorar nosso trabalho, né? E cada vez mais dar transparência ao que está acontecendo com os investimentos nos fundos imobiliários da REC, né? Começando com o REC-R é o Fundo de Recebíveis Imobiliários, de CRI, né? É o carro-chefe da REC, é um fundo que neste mês não teve nada de extraordinário, né? Business normal, né? Alguns CRIs venceram as amortizações, fizemos alguns novos investimentos, nada de muito relevante. Como sempre, as pessoas perguntam do Morumbi Plaza, que é aquele ativo que a gente pegou como dação em pagamento. Estamos em conversas com vários potenciais compradores, ainda não aconteceu nada, mas se e quando acontecer, a gente vai avisar. Com relação às outras questões, tinha a Ávida, uma incorporadora do Mato Grosso, resolvemos totalmente a questão de RJ que eles tinham, que a gente tem garantia real, alienação fiduciária, exceção de recebíveis, normal, tranquilo. O fundo deu um resultado de 0,951 reais por cota, um pouco abaixo do mês passado, e isso por força da IPCA, né? Como vocês sabem, 75% do fundo está IPCA, e quando o IPCA é mais baixo, o que aconteceu nos últimos 2 meses, acaba refletindo na rentabilidade do fundo, né? Mas mesmo assim, o dividend yield ficou na faixa de 1,14, né? Com um rendimento anual anualizado de 13,75, tá? O rendimento anualizado de 13,75, ele é teórico, porque não está sendo investido nessa taxa pelos próximos 12 meses, nem pelos últimos 12 meses, né? O importante olhar é o que aconteceu nos próximos 12 meses e o que acontecerá, o que aconteceu nos últimos 12 meses e o que acontecerá nos próximos 12 meses. Está na faixa de 14% ao ano. Vamos ver se isso permanece, se o nível de IPCA ficar nesse nível, deveria repetir esse mesmo resultado, né? O outro fundo é o HELG, né, o fundo de logística, como todos bem sabem, o fundo de logística vendeu os 4 galpões logísticos para o GGRC e recebeu cotas do GGRC, né, num determinado número de cotas, que faz com que a equivalência patrimonial seja algo da ordem de 88, 89 reais por cota, mas daqui a 6 meses e 12 meses terá provavelmente um complemento de mais cotas, né? Se a cota ficar nesse nível de 10 reais ou abaixo, vão receber mais 10%, trazendo o valor patrimonial para algo da ordem de 97 reais, né? Mais ou menos, né? Não é uma garantia, mas é algo que a gente está prevendo, né? O fundo se tornou um fundo FOF, ou de multi-estratégia, né? Nós temos muitas restrições com relação à venda
do GGRC, a gente só pode vender um determinado volume por dia, um determinado volume por mês, então tem umas restrições de liquidez, né? E como a gente aprovou em assembleia e transformamos ele num FOF, nós temos flexibilidade de diversificar o portfólio. E nós já começamos a fazer, né? Vai aparecer no relatório, mas já antecipando, o fundo investiu, vendeu o GGRC num determinado volume e comprou cotas do fundo Suno Fazendas. Uma diversificação. Daqui em diante nós vamos comprar vários outros fundos para diversificar o portfólio. O principal objetivo nessa venda e compra de Suno Fazenda é que a gente acredita muito no potencial de fazendas produtivas, né? Com agricultura, soja, cana. Então, a gente acredita que tem uma valorização potencial das terras, inclusive saiu no estado de São Paulo, por coincidência, há uns 15 dias atrás, uma matéria enorme da valorização das terras agrícolas, das terras produtivas, né? Então, nós estamos contando com essa valorização. O fundo é um fundo bem estruturado, com fazendas muito boas, produtivas, dá um dividendo semelhante, de R$ 1 por cota, semelhante ao GGRC, e com uma vantagem de que no Suno Fazendas e nos outros fundos que a gente pretende investir, nós não temos restrição de liquidez. Então, se precisar vender, se precisar gerar caixa para outras oportunidades, a gente não tem essa limitação. A gente tem limitação só no GGRC, né? Ele deu 0,80 centavos por cota, que foi melhor do que o mês passado, que foi 0,75. A gente acredita que deve dar na faixa de 80, 85 centavos por cota nos próximos meses. Não é guidance, não é promessa, mas é uma estimativa bem, vamos dizer, adequada, né? Então, a gente estava num nível de dividendo menor, chegou a ter dividendo zero ano passado, e agora, depois de todas essas, vamos dizer, transações, geraram valor para os investidores, né? Então, agora é uma questão de colher os frutos dos dividendos mensais e, se tudo der certo, da valorização das cotas, né? 0,80 foi algo da ordem de 1,16% ao mês de dividend yield, né? Que representa quase 14% ao ano, né? O terceiro fundo é o RECT, todo mundo sabe bem. O RECT é o fundo de escritórios, né? De imóveis corporativos, fundo que sofreu muito desde 2019 por força da pandemia, tem seu endividamento, apesar do endividamento estar controlado, estar gerenciado, sem pressão de caixa, sem nada, ele tem um rendimento abaixo da expectativa, tanto nossa quanto dos investidores. Por quê? Porque em 2019, quando estava tudo bem, 100% ocupado, a receita mensal de aluguéis era 8 milhões de reais por mês, e hoje é algo da ordem de 6 milhões de reais por mês. Então, nós estamos falando 5 anos depois, quase 6 anos depois, com um rendimento menor do que nós tínhamos em 2019, de 8 versus 6 milhões. Por quê? Pandemia, vacância, os aluguéis caíram por força das negociações com inquilinos. Alguns fundos, outros, mantiveram o nível de aluguel e ficaram com vacância. A gente preferiu ter menor vacância, não pagar IPTU e condomínio nas áreas vagas. Foi uma estratégia que talvez se mostre positiva e de sucesso no futuro, né? O endividamento, ele diminui todos os meses, né? Esse mês vai sair no relatório um endividamento menor do que o mês passado, e o mês passado foi menor do que o mês anterior, né? Porque tem pagamento de amortização, e nós estamos com um trabalho intensivo de reduzir a vacância, né? E procurar aumentar o aluguel nos vencimentos dos contratos e de vender um ou dois imóveis, né? A gente está trabalhando na venda, né, mais intensivamente no imóvel da Rio Claro, que é o Cidade Matarazzo, as Três Lajes, que é aquele que a gente acha que é o escritório, o prédio melhor do portfólio, quer dizer, o que tem, como chama, tem uma expressão que agora me falhou,
Mas esse é o que tem mais liquidez, né? Então a gente tem que vender aquele que tem liquidez. Não adianta tentar vender aquilo que não tem liquidez e não tem comprador. Devemos, talvez, ter notícias a respeito disso. Não posso adiantar, porque não tem nada fechado ainda. Talvez nos próximos meses, até o fim do ano, talvez tenhamos novidades. E se, quando acontecer, a gente vai informar os investidores, tá? O fundo é saudável, não tem risco de pressão de caixa, vamos dizer, de liquidez, né? O fundo paga normalmente a sua dívida, recebe seus aluguéis, tudo certinho, né? Resultado, 37 centavos, como tem acontecido nos últimos 4, 5 meses, né? Uma parte por força da retenção do, da taxa de administração e gestão, né? Então, que equivale, devido ao valor da cota que está baixo, equivale a 1,22% ao mês ou 14,7% ao ano, né? Então, esse é o resultado do RET, né? Esperamos ter novidade nos próximos meses, né? Teve uma alocação pequena de meio andar no mês de julho, né? Sem grandes alterações no fluxo de caixa. Queria falar também... já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Fala, Rodrigo Cardoso, tudo bem? Rodrigo Cardoso, o mentor, fundador do Clube FI, que faz um serviço maravilhoso aos investidores de fundo imobiliário. Parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho, obrigado por participar aqui da nossa live. Ele diz o seguinte: saudações, Moise, como está o interesse geral de possíveis compradores para a aquisição do Matarazzo? Boas perspectivas, Rodrigo. Boa pergunta, boas perspectivas. A gente acredita que o mercado dando uma pequena melhoradinha até o fim do ano, nós vamos ter notícias agradáveis para os nossos investidores, tá? De novo, não é promessa, mas é uma sensibilidade, né, que a gente tem. Com relação ao próximo fundo, é o REC-M. REC-M é o fundo de multiestratégia, que é o hedge fund da REC. O fundo tem performado muito bem, muito bem. Ele foi lançado num determinado valor patrimonial, hoje ele está acima do valor que foi lançado, né, menos os custos, e esse mês ele está distribuindo 12 centavos por cota, que representa 1,3 ao mês. Então, é uma rentabilidade muito boa, né? O fundo fez várias alocações, várias vendas, é um fundo muito ativo, então compra, vende, entra em ofertas iniciais, compra no mercado secundário, então tem ido muito bem. O relatório ele foi publicado hoje, e vocês verão que não nesse, acho que é no EMET, né, Monique, que você está mudando a comunicação visual dos relatórios, né? O REC-M também foi agora. O REC-M já foi. Então, vocês vão perceber que, diferente do REC-R e do HELG e do RECT, o REC-M e o EMET, que é um outro fundo que eu vou comentar, já tem uma comunicação visual diferente, já é um trabalho da Monique, né? E que eu acho que fica muito mais agradável para a leitura, as informações estão mais fáceis de capturar. Então, esse é o trabalho da Monique, que é a nossa RI, que já está completando quanto tempo, Monique? Desde março, 5 meses. Beleza. E Então, aí, próximo mês já tem dos outros, tá? Vai estar bem mais bonito, gente. todos os outros vão mudar o mês que vem. Tá ótimo. E você está fazendo um trabalho muito bom. Obrigado, Monique. Obrigada. Monique está sempre atenta às questões dos investidores, sempre atenta a responder, participa de conferências com investidores, com agentes autônomos, participa das emissões, as novas emissões, ela cuida de toda a parte de comunicação, faz parte dos prospectos e tudo mais, né? Então, estamos muito felizes com você. E você está feliz com a gente? Com certeza, muito feliz. Tá bom. E tô feliz pelo resultado do REC-M, que foi 1,41 esse mês, hein? 1,41, você diz... Eu achei que foi sim, em termos de dividend yield, né? Isso. Muito bom, é verdade. Excelente, excelente É resultado. uma casa maravilhosa, pessoal. Gestores muito competentes. Tá feliz demais, feliz Tá. demais. Que bom, que bom. Deixa eu ver, Monique, tem mais uma pergunta aqui. Aliás, tem mais duas.
Biel, TG, Gabi, quantos por cento é os ativos do Matarazzo portfólio do RECT? Exato. O Rio Claro, o portfólio do RECT, ele tem algo da ordem de R$ 1 bilhão de avaliação de imóveis, né? O do Matarazzo, ele é algo da ordem de 90 milhões de reais. Então, ele representa 9% dos ativos do portfólio do RECT, né? Então, Biel, essa é a pergunta, Gabi. Depois o Juan Nunes pergunta, parabéns pelo trabalho, Monique. Viu, Juan Nunes, parabenizando seu trabalho, Monique. A melhoria dos relatórios é perceptível. Bacana, hein? Muito, muito obrigado. Muito bom, obrigada. É bem legal a gente receber esse tipo de feedback, né? Muito bom, obrigado. Bom, então o REC-M já foi. Agora o REC-D. O REC-D é um fundo de CRI amortizável. É um fundo que foi uma inovação nossa, depois daquele fundo FAME que nós fizemos para a junção da Faros com a Messen. E é CRI amortizável. O que significa? Um portfólio de CRI que ele não tem reinvestimento. À medida que ele vai vencendo os CRIs, os recursos vão sendo distribuídos semestralmente, as amortizações para os investidores, e mensalmente os dividendos. E existe uma expectativa de em 4 anos o fundo acaba, o investidor recebe totalmente o dinheiro dele de volta. Qual a vantagem? Previsibilidade de fluxo de caixa, baixa volatilidade da cota no mercado secundário, né? E esse mês o REC-D, ele deu 0,1107, quer dizer, 11,07 centavos, né? Que é algo da ordem de 1,31% ao mês, né? Então ele chegou quase perto do REC-M, mas ele é um fundo mais tranquilo, é só CRI. O REC-M já tem uma atividade e um escopo de investimento muito maior, né? Mais uma pergunta aqui, Monique, só um minuto. Matarazzo, Cardoso. Aqui o Biel TG Gabi diz, e vendendo esse ativo do Matarazzo, porque deveria continuar cotista, sendo que o ativo mais valioso será vendido. Então a pergunta dele é muito legítima, né? Existe um portfólio de vários ativos, né? São 8 ativos, 7 ativos, e na realidade um deles, que é o que a gente considera a joia da coroa, era essa expressão que eu estava tentando achar, estaria sendo eventualmente vendido. Por que continuar? Bom, o fundo tem uma boa diversificação no portfólio. Tem vários imóveis em várias localidades, com vários inquilinos, e no final do dia, o que de fato importa é se o fundo consegue dar retorno aos investidores, né? Então, se a gente consegue continuar dando retorno aos investidores de uma perspectiva de valorização das cotas, independente do que é vendido, existe vamos dizer, uma propensão a continuar investido no fundo, né? Não é recomendação de compra, não é recomendação de ficar no fundo, mas é importante que sempre depois de uma compra, depois de uma venda, se reveja o portfólio, se reveja a perspectiva. Obviamente, o ideal seria fazer uma emissão, pegar os recursos da emissão e pagar a dívida. Esse seria o ideal, né? Que era possível no passado, né? Mas hoje, com a cota a R$30, isso não funcionaria, né? Eu não sou contra fazer emissão abaixo do patrimonial, mas a R$30 seria muito destrutivo do patrimônio dos investidores que não exercerem o seu direito de preferência. Tá? Então, não faria sentido, né? Existe um certo criticismo de algumas pessoas que falam, não, mas o fundo captou X milhões e usou 60 milhões dele para comprar uma Matarazzo em vez de pagar a dívida. Exato, nós fizemos isso porque tinha, de fato, uma opção muito boa, né, de comprar a 60 milhões. A gente achava melhor comprar esse imóvel do que pré-pagar a dívida, que tinha ainda custos para pré-pagar. E talvez a nossa decisão foi acertada. Talvez. A gente só sabe no fim. Se a gente eventualmente vender por 90 milhões, nós estamos falando de um lucro de 30 milhões de reais, adicionalmente a todo o carrego positivo semelhante ao custo da dívida de 7,5% ao ano. Então, mas tem que esperar o resultado final. Não adianta, vamos dizer, ok, deu certo, não deu certo. Vamos ver o que acontece no fim. Tem mais uma pergunta aqui, Monique. É do Diego Alves. Cheguei agora, não sei se falou, quais são os próximos passos do Helg? Oi, Diego. Apesar de você ter chegado agora,
vai ficar gravado, tá? Quer dizer, se você tiver tempo depois, vai ficar gravado. Mas, em benefício da sua presença, o Helg, como todo mundo já sabe, ele virou um FOF, porque ele tem uma limitação de venda dos ativos GGRC ao longo dos próximos 12 meses, mas a gente já conseguiu fazer uma operação de liquefazer esse portfólio com a anuência do GGRC e investimos já no fundo Suno Fazendas, que tem um potencial de dividendo muito alto e de crescimento muito grande por valorização das fazendas produtivas agrícolas, né? É uma tese que a gente acredita. Isso, e ele nos dá também mais liquidez, porque esse não tem limitação de venda. A gente pode vender quando quiser, a hora que quiser, e diversificar o portfólio. Então, já iniciamos o trabalho de diversificação, tá? Vai aparecer no relatório que está sendo publicado ainda hoje à noite, tá? Então, é isso aí. Diego Alves foi respondido, né? Beleza. O último fundo, mas não menos importante, é o fundo EMET. O fundo EMET é um fundo que era gerido pela MOR e administrado pelo BTG Pactual. E é um fundo que, se vocês se recordam, chamou uma assembleia para destituir a gestora na gestão do Helg, né? E aí a gente, com o trabalho, conseguiu mostrar que a gente estava fazendo um bom trabalho de reduzir a dívida, de vender galpões e tudo mais, deu tudo certo. E no final, amigavelmente, a gente negociou com a MOR de assumir a gestão desse fundo, né? Esse foi o primeiro mês, julho foi o primeiro mês, o fundo passou para a gestão da REC, passou para a administração fiduciária da BRL, né? E teve um resultado extraordinário esse mês. Vocês vão ver o relatório do EMET, ele está distribuindo 1% esse mês, primeiro mês que distribui dividendo, primeiro mês que tem relatório, e ele fez uma rentabilidade de quase 3% nesse mês, de lucro caixa. Nos primeiros 7 meses, se eu não me engano, fez uma rentabilidade de 11%, de janeiro até julho, 11% de valorização, de ganho econômico, né, de resultado não caixa, resultado econômico, contábil, e caixa fez alguma coisa da ordem de 5% nesse período de 7 meses. Então, é um fundo que a gente acredita muito, é um fundo também muito estratégia, né? Ele é um fundo que ele tem mais ativismo. O que significa? Pega posições maiores em determinados fundos, né? Então, para ter mais relevância com relação à atuação em parceria com os gestores, né? Não é um fundo de ativismo hostil, não tem intenção de tirar gestão de nenhuma outra casa, nada disso, apenas de contribuir, se for possível, com a gestão dos fundos investidos, né? Deixa eu ver, acho que está tudo certo, já passei por tudo. Monique, será que eu esqueci alguma coisa? Não, por aqui foi tudo, Moisés. Foi tudo, né? Então tem relatório com cara nova, os rendimentos estão relativamente bons, né? Com relação ao dividend yield, os fundos estão tranquilos, né? A gente fala, quando não tem novidade é ótimo, né? Tipo, né? O duro é quando tem aquelas novidades. Esse mês tem novidade. Putz, novidade, né? A gente prefere sem grandes novidades, o navio sempre em águas tranquilas, e se tiver tormenta, que o navio seja seguro o suficiente para enfrentar essas tormentas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por aqui. Você tem aí uma pergunta, Monique? Não, por aqui não tem, foram todas. Tá bom. Então, acho que eu vou me despedir, pessoal. Foi uma live de 25 minutos. Acho legal. 25 minutos, a gente dá uma pincelada. Depois os investidores podem ler os relatórios, verificar os resultados e tudo mais. E tendo perguntas, a gente está sempre aberto. Eu estou no Instagram, no direto. A Monique está no REC Gestão. Está no e-mail do RI, né? Sim. E deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Apareceu duas aqui. Tá, aqui eu tenho Moisés Imóvel do REC-R. Então isso eu já falei, Silvio. A gente está em conversas com potenciais inquilinos e potenciais compradores, tá? Mas não tem nenhuma novidade ainda, que é o imóvel da Shukri Zaidan, né? Uma pergunta, você vai para o YouTube?
Eu Então, vou, Juan Nunes pergunta, essa live será salva também no YouTube? Eu imagino que sim. Você põe no YouTube? sim, coloco. Tá, Todos os meses vai estar lá. Juan, também vou colocar uma caixinha de perguntas aqui, caso vocês tenham alguma dúvida adicional, tá? tá. E vou colocar o link dos relatórios para vocês acessarem com mais facilidade aqui no Story do Instagram mesmo. Tá, ótimo. Maravilha. Então, link, a Monique vai colocar link dos relatórios e colocar essa gravação também no Instagram e também no YouTube. Exatamente. Legal. Beleza. Daqui a pouco é TikTok, né? Daqui a pouco a gente chega lá no TikTok. Fazer umas dancinhas, né? Mas Tá bom. ainda não. Tá bom. Obrigado, Monique. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Até a próxima, sempre à disposição. Muito obrigado, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.